mais uma vez de estar aqui na casa do Senhor, aqui compartilhando com os irmãos o Evangelho, a irmã Wilma e todos que aqui presentes estão. O Evangelho, a irmã Wilma me conhece já faz uns 2 dias já. São pessoas que me conhecem, sabem do meu passado e sabem o que Deus tem feito de transformação na minha vida, no qual eu era e no qual o Senhor me transformou, que hoje eu sou um milagre na presença do Senhor, que eu sou um milagre na presença de Deus, porque dia 14 de agosto faz 9 anos que eu, o apóstolo Donizete, sim, recebeu uma notícia de um médico: 30 dias para você ou 6 meses na hemodiálise, e no qual o Deus que eu e você servimos é um Deus do impossível. Então não será diferente hoje aqui nesta casa. O Senhor fará como Ele fez na minha vida, Ele fará também na sua vida o milagre que você tem esperado, que tanto você tem buscado na tua vida. É como diz a palavra do Senhor: a nossa fé sem obra, ela é morta. E a fé também não se reside sem as obras também. Por isso eu e minha esposa, uma aliança com o Senhor, de fazer a obra do Senhor, no qual já faz 3 anos que nós dedicamos a nossa vida somente à obra do Senhor. E Ele tem nos honrado, Ele tem nos ajudado até aqui, e eu tenho certeza que Ele não vai nos desamparar, e mesmo assim é com você aqui nesta noite. Amém? Sou de Palmeiras, sou aqui de Paranaiguara, muitos conhecem, mas já me resido a Palmeiras de Goiás há 12 anos, e por isso não tenho como vir a Paranaiguara e não vir aqui, viu, pastor Evangelho? Não tem como, fica faltando alguma coisa na minha agenda. Então quando eu venho, já entro em contato com a pastora Wilma e já me desloco para cá. Não tenho que dizer se está chovendo, se está fazendo calor ou não, mas eu tenho que vir aqui visitar aqui esse casal abençoado, que eu conheço também, que o Senhor tem feito milagre e tem derramado bênção sobre este casal abençoado. Amém? Talvez muitos aqui não conhecem o pastor Evangelho e nem a pastora Wilma, mas eu a conheço também, porque a convivi há muito tempo com eles, tá? São pessoas que Deus fez uma transformação, fez uma mudança, e para isso acontecer, o Senhor fez o que, pastor Wilma? Fez descer a casa do oleiro, fez descer a casa do oleiro, né, pastor Evangelho? E na casa do oleiro, Ele preparou esses 2 vasos e encheu com azeite, com a presença do Espírito Santo, no qual eu tenho visto a obra que o Senhor tem feito sobre este casal. Amém? Então eu não posso deixar de dizer isto, porque eles têm me dado oportunidades quando aqui eu venho aqui para fazer não a minha vontade, mas a vontade do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor, meus amados e queridos irmãos, se você quer acompanhar com a tua Bíblia, com a tua espada, está lá no livro de Tiago, no capítulo 3. Livro de Tiago, capítulo 3. Glória a Deus. Meus amados, me perdoe, capítulo 2, mas versículo 14, e no qual na minha aqui está lá, já no capítulo 3, tá? Capítulo 2, versículo 14, no livro de Tiago. Amém?
de Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. Fique à vontade, se você quiser ficar sentado, fica, se quiser ficar de pé, fica. Fique à vontade, você está na casa do Pai, tá? E quando nós estamos na casa do Pai, nós temos toda a liberdade. Amém? Quem encontrou, diz: eu vou subir com Jesus. E quem não encontrou, diz: misericórdia. Amém? A fé sem obras para nada aproveita. É o título desta palavra. Meus irmãos, que aproveitam se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus e tiver falta de mantimento cotidiano, e alguém que vós lhe disser: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas se dirá alguém: tu tens fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que é um só Deus? Faz bem também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumprir-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Tome seus assentos em nome de Jesus. Como se diz a palavra do Senhor, como possamos meditar nesta palavra? Por que será que o Senhor tem escolhido pessoas que talvez eu ou você não daria nada? Mas por que será que
e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. É porque o Senhor nos escolheu para que possamos assim ter obras e pela fé nós caminharmos aonde o Senhor nos destinar a ir. E muitos já têm me perguntado, irmão, apóstolo, quem é que tem ajudado o Senhor? Qual é este ministério que tem te ajudado? E eu me respondo, amado, eu estou caminhando pela fé, e pelas minhas obras o Senhor tem me honrado. E eu quero dizer para a igreja nesta noite, talvez você tenha pensado assim: o que é que eu tenho feito para Deus? Será que a minha fé tem alcançado? Será que as minhas orações têm destinado até o trono de Deus? Aí eu te pergunto para você: e as suas obras? Você tem feito algo para Deus? Ou você tem ido somente pela fé? Como diz a palavra do Senhor, se a nossa fé não tiver obras, é uma fé morta. Então eu quero dizer, não vai você pensar: aí eu tenho fé, mas será que você tem feito algo? Será que você tem trabalhado para o Senhor? Como eu tenho já há 3 anos, eu e minha esposa destinado a nossa vida somente à obra do Senhor, e Ele tem nos honrado. Então eu quero te dizer para você nesta noite: faça algo, faça obras, tenha obras, para que a tua fé, para que o teu pedido de oração, para que as suas orações seja atendida pelo Senhor, para que ela vai, como Deus usou Abraão pela fé, e ele pelas obras, o Senhor honrou o nosso pai Abraão. Será que nós possamos caminhar somente pela fé? Claro que não. Será que possamos também caminhar somente fazendo obras, mas obras sem alicerce? Qual que é o alicerce da nossa obra? É a fé. É nós sabermos que nós estamos caminhando com uma certeza, que nós, sim, a nossa obra não é morta, e a nossa obra também não é alicerçada também em areia, mas num alicerce, que este alicerce se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando formos destinar a uma obra, esta obra, ela tem que ter aquilo que muitos não têm: a fé. É como uma obra, você executar uma obra sem ter nesta obra um engenheiro. Qual que é o nosso engenheiro na nossa obra e na nossa fé? É o Senhor, aquele que pega pela nossa mão, aquele que nos levantou, aquele que nos escolheu, aquele que nos separou de coisas do mundo, de coisas mundanas, que só nos leva a ter momentos que muitas vezes nos traz tristeza para a nossa vida. Talvez muitas vezes, né, pastor Evangelho, quando estávamos lá no mundo, achávamos que nós estávamos com tudo, que nós tínhamos a maior alegria do mundo. Mas eu quero te dizer para você, eu me sinto uma pessoa hoje realizada, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me separou para fazer o ID, para fazer aquilo que é agradável a Ele. E muitas vezes no mundo
fazíamos coisas pensando que estava agradando a Deus, e Deus estava chorando, e Deus estava triste diante daquilo que nós fazíamos. Mas hoje não. Hoje tende sabedoria, tende também aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração, que é fazer a obra, que é fazer a vontade dEle, construindo, não aqui, mas construindo lá, uma mansão celestial. Porque não adianta querermos construir coisas terrenas e se apegarmos a coisas terrenas e não fazer nada para Deus, e não fazer nada para o Senhor. É uma obra morta. Apóstolo, então eu não posso ter a minha casa, eu não posso ter o meu carro, eu não posso ter a minha empresa? Com certeza, mas você tem que estar alicerçado no Senhor Jesus. Você tem que estar nos caminhos, você tem que estar na presença. Sabe por quê? Porque tão pouco talvez você faz e talvez desmorona. Sabe por quê? Porque você não está alicerçado no alicerce que não cai, vendaval nenhum desmancha, joga pelo chão. Quando você está na presença, tudo na tua vida que você fizer, tudo, você pode estar de uma certeza, tudo é com bênçãos e com alegria na tua vida. Porque nós, na presença de Deus, nós caminhamos com uma fé viva, nós caminhamos com uma fé viva e com uma certeza que nós estamos servindo a um Deus vivo e poderoso, não a um Deus que talvez você vai lá e compra Ele, parcela Ele, talvez até em 12 vezes. Eu quero dizer para você nesta noite, igreja, nós não temos a condição nem a capacidade de comprar Deus, porque Ele já nos comprou. Ele já nos comprou com o sangue do teu Filho amado lá na cruz do Calvário. E muitas vezes, quando estávamos lá no mundo, a gente ficava se prostrando diante de um Deus morto, de um Deus que tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, e tem boca, mas não fala, tem perna, mas não anda. E eu quero te dizer para você, muitas vezes carregávamos esse Deus, e eu quero te dizer para você nesta noite, Deus tem nos carregado sobre a palma da mão dEle. Deus tem nos carregado sobre a palma da mão dEle e tem nos guardado. Porque quantos nós temos visto por aí que poderia estar aqui nesta noite, mas não está aqui mais? Sabe por quê? Muitos, pela a graça o Senhor levou, mas muitos pela ignorância de adorar a deuses, está por aí talvez rangindo, chorando, murmurando. E eu quero te dizer para você nesta noite, sirva a um Deus que é vivo, que é poderoso, que na hora da tua angústia, na hora da sua aflição, na hora do seu desespero, você se dobra os teus joelhos, põe a tua cara no pó, clama, e Ele te ouve, e Ele te traz para você. Por isso eu quero te dizer para você, eu sou um milagre. Eu sou um milagre vivo. Eu sou uma testemunha viva.
Porque somente o Senhor, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, é que pode fazer. Porque muitas vezes nós escutamos coisas que nós não queremos ouvir, mas muitas vezes eu quero te dizer, talvez tenha que ouvir, sabe por quê? Para saber aonde é que nós estamos colocando a planta dos nossos pés, para saber qual que é a nossa fé, qual que é a obra que nós temos feito. Porque não adianta eu ou você, meu amado e minha amada, querer se bater no peito e dizer é do meu jeito, que aí você paga um preço, e um preço de sangue, um preço de choro, um preço talvez, se você não tiver o conhecimento, não tiver a sabedoria, talvez você se faz algo que não é do agrado de Deus, como tal que vos fala, que o pastor Evangelho e a pastor Wilma conhece, que ignorância aqui, talvez nem não era pouco, era tanta, que talvez me trazia uma cegueira, mas eu quero te dizer, Deus, quando Ele nos escolhe, é porque Ele tem um plano na nossa vida. Como esse casal, pastor Will e pastor Evangelho, Deus levou lá no oleiro, e ali foi moído, que muitos talvez não sabem, mas foi moído, foi torturado, e o Senhor fez um vaso novo, o Senhor restaurou. E muitas vezes eu olho para ele, para esse homem hoje, e vejo a alegria dentro dos olhos dele. Eu vejo que ele tem o prazer, eu vejo que ele tem obras, e eu vejo que a fé dele fez virar a página da vida deste casal. Aí muitos, eles querem que Deus é assim, no estalar de dedos. Eu quero te dizer para você nesta noite, é tudo na hora, no momento, no dia e do Senhor que Ele faz na minha e na tua vida. Mas para isso, para nós obtermos vitória na nossa vida, nós temos que ter obras, nós temos que ter fé, mas é uma fé, aquela que não nos deixa abalar por algo nenhum, vem abalar. Nós temos que ter uma fé de Abraão. Será que nós temos? Será que nós temos depositado esta fé para nós adquirirmos aquilo que nós queremos para a nossa vida, para a nossa família? Será? Eu quero te dizer para você, quando você ouve aquilo que você não quer, sabe o que acontece? A sua fé é renovada, a sua fé ela nasce de novo, como naquele dia que eu ouvi aquele urologista dizer 30 dias de vida ou 6 meses na hemodiálise. Naquele momento ali, eu vi a minha fé nascer de uma forma que eu nunca tinha visto. É como Abraão, que o Senhor pediu a ele o filho dele, e ele não o negou, porque ele sabia o qual que Deus ia fazer sobre a vida dele. Então nós temos que ter a certeza do qual que é
o Deus que nós estamos servindo. Nós estamos servindo, igreja. Não é um Deus de madeira, não é um Deus de gesso, não é um Deus que você vai lá e compra, não. Nós estamos servindo um Deus do impossível. Nós estamos servindo um Deus que faz algo que homem nenhum pode fazer. E para nós recebermos de Deus, do Senhor Jesus na nossa vida, nós temos que ter fé. Nós temos que ter obras. Muitas vezes, aonde eu moro, que eu nunca imaginava morar onde eu moro num condomínio. Eu fico olhando para minha esposa e os nossos vizinhos ficam olhando, porque todos saem cedo e vai trabalhar e volta à tarde. E nós sai e vai fazer a obra de Deus. Nós vamos para o monte. Nós vamos atender aquele que está caído, oprimido, talvez aquele que uma palavra que você leva, você salva uma vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu ouvi e eu não atendi, porque eu não sabia qual grande era o Deus que tem sobre as nossas vidas. Quão grande é como aquele louvor, quão grande és tu, Senhor. Então nós temos que ter dentro de nós, e para isso nós temos que servir a Deus, irmãos. Não é por obrigação, não. Nós temos que servir a Deus é com o coração, é com o espírito, é com a alma, é com o amor. Nós temos que fazer assim, para que a nossa fé seja edificada. E quando nós dobrarmos os nossos joelhos e nós clamarmos, nós seremos atendidos. Então, não adianta eu ou você querer fazer algo que não é da vontade do Senhor. Nós temos que fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E hoje, igreja, para servir o Senhor, muitos dizem assim: que bom, né, apóstolo? O senhor vive passeando, né, pastor? Que bom, o senhor só vive passeando. Olha o carro do Senhor. O senhor e a esposa do senhor só vive passeando. Na mesma hora que está no Goiás, está no Tocantins, está no Maranhão, está no Pará, está no Mato Grosso. Eu digo: vamos passear conosco? Vamos? Vamos? Nós estamos precisando. Nós estamos precisando de gente para passear conosco. Será que você tem coragem de abandonar o seu serviço e colocar a tua fé em ação? Será que você tem coragem de fazer isso? Chegar lá na empresa amanhã e dizer: patrão, dá baixa na minha carteira aqui, porque eu, a partir de hoje eu vou servir somente ao Senhor, eu vou fazer a obra de Deus. Sabe o que você vai ouvir? O que eu ouvi: você está louco? Você está doido, você já enlouqueceu, o tal do crente é doido. Foi o que eu escutei. Não, pode dar baixa. Aleluia. Eu ganhava 1.600 por mês. Sabe qual que é o meu salário, meu e da minha esposa hoje? 6 mil reais. O Senhor tem nos honrado e nunca tem faltado. E não tem ministério nenhum por trás para nos ajudar, não. É somente o Senhor. Muitas vezes nós viajamos 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros e recebemos uma ajuda de 14 reais. Mas quando eu vou lá, na minha conta está lá 3.000, 4.000 reais. Quem faz isso? Será que você tem coragem de fazer o que eu fiz? O que minha esposa fez?
pegar 4 anos de empresa, 7 anos de empresa e dizer, dá baixa na minha carteira. Por quê? Porque eu vou fazer somente a obra de Deus. Tu é louco, tu é doido. Eu sou louco e doido, viu? Mas é por Jesus. Porque o que Ele fez na minha vida, homem nenhum faz. Homem nenhum faz. Porque 30 dias de vida ou 6 meses na hemodiálise chama desespero. 14 de agosto vai fazer 9 anos, para honra e glória do Senhor. E o Senhor tem nos usado. E aqui, fazendeiro, redimido, conhecido, respeitado. E o Senhor falou, peraí, não é isso que eu tenho para vocês não. Peraí que eu vou ajeitar. E hoje está aqui. E eu tenho certeza que a felicidade dele é muito maior do que quando ele tinha as coisas do mundo. Porque não adianta você ter algo na tua vida, mas você não ter Jesus morando dentro do seu coração. Você não ter Jesus na sua vida. Não adianta você querer caminhar com as suas pernas, mas você caminhar sozinho, você é um vaso vazio. Para isso, nós temos que ter uma certeza de caminharmos, mas caminharmos sabendo que tem um poderoso pegado na nossa mão, que chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Para isso nós temos que ter obras. É fácil? Não. É bom? Maravilhoso. É doído? Sim, mas não existe uma dor maior do que aquele que deu a vida por mim e por você, lá no madeiro. Não existe. Então por que não fazermos obras? Por que não construirmos e edificarmos com uma fé viva e poderosa? Talvez você tenha pensado, talvez você tenha meditado na tua cabeça: o que eu estou fazendo? O que eu tenho feito? Eu quero dizer para você: faça, mas faça com o coração, com a alma, com o espírito, que você vai ver que nada é vazio na tua vida. Talvez você tenha pensado em desistir. Talvez você tenha clamado para Deus e falado assim: eu já não aguento mais, eu não suporto mais. Mas faça uma reflexão e lembra que lá na cruz, lá no madeiro, Ele carregou, Ele foi chicoteado, espancado. E porque nós não podemos resistir a algo, coisas simples, coisas que nós podemos resistir, e talvez queremos ficar murmurando. Sabe o que é isso? Isso falta a fé. Isso é quando não tem obras. Mas quando tem obras, quando tem alicerce, quando tem projeto, tudo é edificado, tudo é concluído. Porque nós não podemos construir uma obra sem um projeto. E o nosso engenheiro, que é Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos traz um projeto que é: siga, faça, porque o que você fizer, Ele assina e Ele edifica na nossa vida. Então, muitas vezes, talvez você tenha pensado: eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais. É o momento que está chegando a hora de você tomar posse da tua bênção, da tua vitória na tua vida. Aí chega o inimigo e diz no teu ouvido: para, o que você está fazendo aí? Sai fora. É a hora que você tem que usar o que o crente usa, que é o joelho, a cara no pó, o jejum.
Hoje tem 1 mês e 22 dias que eu não como arroz. Minha esposa tem 1 mês que ela não toma café. Por que isso, apóstolo? É porque você tem que sacrificar. Chama carne. Você tem que sacrificar isso que chama carne. Porque foi isso que foi sacrificado lá na cruz do Calvário. Foi a carne que foi sacrificada. Então, para você tomar posse da tua bênção, da tua vitória, você tem que sacrificar. E não é sacrificar aquilo que talvez não dói, não. Ontem mesmo eu fui num culto lá em Paranaiguara, um culto familiar. Sabe o que tinha lá? Arroz com galinha. Oh Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Aí eu lá pegando os pedacinhos de frango lá no meio do arroz. O pastor Paulo disse para mim: ué, mas só vai ficar garimpando? Eu falei assim: eu tenho que garimpar porque eu não como arroz. Não, você não come arroz por quê? Porque eu estou no sacrifício. Sabe por quê? Porque nós temos que sacrificar. E muitas vezes nós temos que sacrificar, amada igreja, não é por nós não, nós temos que sacrificar pelo nosso irmão. Nós temos que fazer sacrifício, nós temos que dar o nosso sangue, a nossa dor pelo nosso irmão. Porque o Senhor deu lá na cruz do Calvário a dor, Ele sentiu por mim e por você. E esse sacrifício, sexta-feira encerramos aqui uma campanha de 7 sexta-feiras, aqui no monte, aqui em Pacachoeiral. O irmão, ele estava com um negócio comendo a coluna dele, lá no Tocantins, muito amigo, conhecido, a esposa dele, muito amiga da minha esposa. Ele tem que tomar 60 doses do medicamento que custa 60 mil cada um. Ele tem que tomar 60 doses. Ele estava com uma bactéria que estava comendo a coluna dele. E ele disse para mim: apóstolo, o senhor pode fazer algo por mim? O senhor me ama? Eu falei: eu te amo, irmão, porque você é meu irmão. E eu estou nesse sacrifício, nesse propósito. É por isso. Essa semana, foi quinta-feira, eu liguei para ele, falei: irmão, não, sexta-feira eu liguei para ele, foi o dia que encerrou a campanha da 7 sexta-feira. Eu liguei, quem atendeu foi a irmã Dalva. Ela falou assim: peraí que o Tinésio quer falar com você, eu estou até chorando. Eu falei: ô, pois não. Ele disse: meu irmão, eu estava acamado, agora eu já estou andando. Eu não estou mais sentindo dor. Será que você tem feito algo pelo teu irmão? Será que você tem essa fé dentro de você? Ou será que você é aquele que só junta? Ou será que é aquele que você só se abraça contigo mesmo? O outro estava lá com os joelhos tudo estourados, os ministros, num acidente, não tinha condições de pagar a cirurgia. Eu fui, fiz uma campanha, 21 dias no monte. Eu e minha esposa fizemos mais 7 dias de jejum no monte. Falei com o prefeito foi deu uma cirurgia para ele, 12 mil reais. Aí muitas vezes, pastor Evangelho, as pessoas são aquele crente vem a mim. Não, irmão, nós temos que ser crente, nós temos que ser servos, de braços abertos para receber, para abraçar o nosso irmão, na hora da dor, na hora da tristeza. Nós temos que ser servos assim. Não é fácil, mas eu quero te dizer para você, nós temos que plantar para colhermos, porque amanhã não existe, amanhã só pertence ao Senhor. Então nós temos que plantar. E se amanhã nós precisarmos? Eu tenho certeza que esse homem aqui, ele recorreu. E não foi somente não foi sozinho não.
para ele estar onde ele está hoje. Ele é o pastor meu. Lágrimas desceram, calo no joelho tem, mas eu tenho certeza de uma coisa: as lágrimas foram colhidas, e essas lágrimas estão sendo derramadas em forma de bênção sobre a vida de vocês, viu, casal? Sobre a vida de vocês está sendo derramada em forma de bênção. Eu me lembro o primeiro dia que eu estive aqui nesta casa de oração. Poderia contar as pessoas aqui, né, pastor? Olha que bênção. E eu quero dizer, aqui está um abraço do apóstolo, um abraço de Jesus para cada um de vocês. Porque a minha família em Cristo Jesus, cada dia mais ela cresce. Então aqui está um abraço de Jesus para cada um de vocês. Amém? E nas tuas orações, não esqueça de apresentar a minha vida e a vida da minha esposa, apóstola Rose e apóstolo Donizete. Ouve o que o seu pastor fala e que a sua pastora fala, tá? Eles foram escolhidos pastores para cuidar, para zelar. E aqui tem amor, e lá também tem. Abrace os seus pastores. Abrace. Ouça. Que dessas bocas sai pelo Espírito Santo de Deus algo para a vida de vocês. Amém? Que Deus vos abençoe grandiosamente a vida de cada um. E que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Pode se colocar sobre os pés para nós orarmos ao Senhor?